Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos dessa forma virtual para fazermos estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós darmos início ao nosso estudo, nós gostaríamos de pedir aos companheiros que pudessem nos auxiliar na campanha do quilo, na campanha do leite e na campanha dos carnês, porque devido à pandemia de 2 anos, a nossa colaboração ela caiu muito, mas a gente tem os nossos compromissos, os impostos, o salário dos funcionários, conta de água e luz, né? E todos esses encargos necessários. Então, a gente pede a colaboração de todos que puderem participar desta campanha. Não precisa ser assim, com uma cesta básica, mas 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, coisas assim essenciais para os nossos assistidos, né? Que a fome está no mundo, que a gente precisa, né? Ter compaixão com aqueles que estão passando assim por situações complicadas e muitos perderam seus empregos e outros estavam já em situação difícil mesmo antes da pandemia, né? Bom, aí a gente agradece o coração de vocês e conta com a vossa colaboração. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de ler uma lição deste livro aqui, O Espírito da Verdade, de vários autores, né? Mas foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? Lição 68, Provas Decisivas. Está até ligado a esse capítulo que nós vamos ler hoje, que é o capítulo 5, item 19. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te sem reação construtiva ante as provas de luta, ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifício. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não observemos, Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob a acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernard de Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou em certo momento a queimar a mobília da própria casa a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos, todavia nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se em um dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou
entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingos Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana, e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde, a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Lameira de Andrade. Então, a gente vê que esse Espírito, ele nos trouxe lições para que a gente reflita sobre o nosso dia a dia, porque nós temos, graças a Deus, essa abençoada doutrina e esse evangelho que é o roteiro de nossos espíritos, nos mostrando o caminho que devemos percorrer. Nós não estamos sozinhos. Nós temos amigos que vibram e velam por todos nós. Então, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos ter coragem de que tudo na vida é passageiro. Tudo nos traz lições maravilhosas para que a gente possa fazer a nossa parte na obra da criação, né? Então, a gente agora eleva o nosso pensamento a Jesus depois dessa leitura, rogando a Ele a sua proteção, as suas bênçãos, o seu amparo, e que os bons espíritos que nos assistem possam vir em nosso socorro, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos, com humildade e com singeleza, trazer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para acalentar os nossos corações. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. E hoje, o capítulo 5, sob o título Bem-aventurados os aflitos, e o subtítulo O mal e o remédio, item 19. Nós vamos ler uma pequena parte do Evangelho para que a gente possa desenvolver esse estudo. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Então a gente vê que, de acordo até com aquela lição que nós lemos no início, cada um que esteve passando por alguma provação confiava que havia uma força superior que os sustentava, que os conduziu na vida, e passaram por todos os problemas, enfrentaram todas as adversidades, todas as dores, e partiram deste mundo melhores do que quando aqui adentraram, né? Aí a gente estava estudando e aí a gente lembrou que tem uma musiquinha da evangelização que eu costumava até cantar para 2 dos meus netinhos quando nasceram. E aí falava assim: porque se chora no mundo, eu vou dar a explicação.
Mau proceder do passado são as causas da aflição. Sendo Deus todo bondade, certamente faz justiça pela reencarnação. Então, Deus é todo amor, todo bondade, mas acima de tudo é misericórdia e amor, porque Ele nos faz o sol para nos sustentar no nosso dia a dia. Ele coloca amigos espirituais ao nosso lado para nos motivar nessa caminhada, nos dando ânimo, força, coragem, para que a gente possa passar pelas dores. A gente sabe que nós semeamos o que quisemos no passado, e hoje a nossa colheita é obrigatória. Nós não estamos colhendo nada daquilo que nós não semeamos. Nós estamos exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, não tem nada fora do contexto. Tudo tem uma razão de ser. Então, nas horas de aflição, nas horas de desespero, porque às vezes a gente está, num momento de provação, de expiação, o que a gente tem que fazer? O nosso recurso é a prece. É elevar, como ele fala aqui, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Aí a gente fala, ele não dá a prova mais pesada que os nossos ombros possam carregar. Porque a gente, quando estava lá no plano espiritual, nós nos preparamos, muitos puderam escolher as suas provas. Aí a prova não é assim, você vai passar por determinada situação desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não. Tudo não é uma fatalidade. A gente tem as provas, a gente tem os recursos para poder sair das provas e das expiações. Aí a gente sabe até que a expiação a gente não tem como mudar. A expiação é uma prova dolorosa. Mas a gente também vai pensar que as provas morais são as mais difíceis de suportar. Porque as provas físicas, a gente toma remédio, a gente vai ao médico, a gente faz um tratamento e a gente consegue melhorar. Mas as provas morais, essas são as que nós temos que suportar com muita sabedoria, com muita determinação, sabendo que tudo tem uma razão de ser. Aí a gente vai lembrando até do próprio livro Céu e Inferno, que nos trazem todas as notícias daqueles que passaram por lutas, por aqueles até que vieram como se fossem os missionários para nos mostrar como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. Tem aquele menino de 8 anos que era todo contorcido, que sofria dores atrozes, e ele ganhou a compaixão de um médico. E então esse médico dava umas pílulas para ele para que ele pudesse ter alívio de suas dores. E quando ele estava assim, acho que meio agoniado, desesperado de suas dores, ele pedia para o médico que pudesse dar mais daquelas pílulas que faziam com que ele dormisse, porque ele achava que ele dormindo, ele não incomodava os outros. Olha aí, a gente vê. Que espírito era esse, Que queria tomar um remédio para dormir, para que não incomodasse aqueles que estavam ali, que também eram doentes como ele, Aí a gente vê como a gente tem força para suportar as coisas. Muitas vezes nós fraquejamos diante das lutas, mas nem por isso a gente deixa de ter um incentivo, até dos nossos amigos encarnados, que nos dão, sim, conselhos para que a gente possa suportar a dor. O mal e o remédio, eles fazem parte deste mundo. Se nós estamos num mundo de expiações e provas, nós estamos aqui para expurgar os nossos males, para limpar os nossos espíritos, para tirar essas manchas que nós fabricamos no nosso corpo físico e espiritual, E ainda ele fala, homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Vós só reconhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído o seu brilho e sua brancura? Aí ele está falando aqui, que a gente, se está com uma doença,
Nem sempre a cura é o melhor remédio para o nosso espírito. A gente tem que pensar que nós precisamos curar primeiro a nossa alma, dos nossos defeitos, daquilo que a gente vem trazendo há milhares de anos, há milhares de séculos, porque nós somos espíritos que estão aqui. Aí a gente lembra lá de um encontro do Livro dos Espíritos de Carnaval, em que havia um espírito que encarnava, cometia os mesmos erros, desencarnava, voltava e cometia os mesmos erros constantemente, até que um dia ele tomou consciência e resolveu mudar. E não é o que acontece conosco. Nós muitas vezes estamos passando por determinadas provas, para quê? Para mostrar que a gente tem força, que a gente é capaz. É só a gente acreditar que tem um Pai amantíssimo que todos os dias nos traz a bênção da vida, nos permite que nós desenvolvamos mais os nossos talentos, aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos permitiu escolher para que quando a gente aqui chegasse, fazer as nossas provas. Então a gente tem que ter, sim, confiança em Deus. Confiança de que nós não estamos sozinhos. Confiança de que Ele nos envia sempre os recursos necessários para vencermos a prova do dia a dia. E vamos dar mais uma lidinha aqui. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último grau da abjeção e da miséria, estendido em uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar vosso servidor. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes fixados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá arrojar-se para além dos limites do túmulo? Porém, se deveis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria comparado à eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Aí a gente vê todos os exemplos que tem nessa história que eu li do livro Espírito da Verdade, né? Que nos fala exatamente sobre as dores que cada um foi passando e suportou. Então a gente vê que tudo tem uma razão de ser na nossa existência, né? Que ninguém está desamparado, ninguém está sozinho, como eu disse anteriormente. Então, as provas decisivas, elas são necessárias para ver se a gente aprendeu a lição. Porque se nós estamos aqui para aprender alguma coisa, nós temos que libertar de velhos hábitos que trazemos arraigados em nosso espírito. Porque as oportunidades são dadas a todos. Se a gente não aproveita, a gente só tem que lamentar, né? Porque aí ele ainda fala que, na realidade, os minutos que a gente sofre aqui na Terra são comparados a pouquíssimos dias, a pouquíssimas horas. Então, que a gente possa, sim, procurar as nossas consolações para os males, para que no futuro Deus nos dê, sim, a bem-aventurança de uma terra melhor. Porque é isso que nós temos que batalhar. Se nós estamos num planeta de expiações e provas, onde há falta de amor, onde há falta de compaixão, falta de tolerância, vamos olhar para os nossos irmãos de sofrimento, vamos orar uns pelos outros, vamos mostrar aos nossos irmãos de caminhada que tudo isso aqui é passageiro, que as dores que suportarmos, a gente não diz com alegria, mas com resignação, a gente vai ter o nosso prêmio quando a gente adentrar o mundo espiritual. E aí basta que a gente leia lá todas aquelas histórias no céu e inferno que vão trazendo as experiências de espíritos endurecidos, de espíritos suicidas, de espíritos que foram vulgares, né?
não aproveitaram a vida para nada, não fizeram nada por ninguém, aí quando eles adentram do lado de lá, é o que eles encontram, né? A desilusão e o desespero, né? E ele ainda fala, olha, no estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolheste vossa prova, julgando-vos bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Se nós escolhemos, aí a gente vai falar, a gente tem a bênção do esquecimento. Na hora da prova, o que a gente tem que fazer? Elevar o nosso pensamento aos céus, pedir ao Pai que nos dê a suportação das nossas dores. Nos dê, sim, a resignação daquilo que nós estamos passando. Porque todos que estão na Terra sofrem. Porque se ela é um planeta de expiações e provas, estão internados nela espíritos rebeldes à lei de Deus e que estão aqui para se melhorar, para se acertar no caminho, para a gente realmente se amar, para a gente, quando a gente vê o outro com algum problema, a gente costuma até dizer, botar nossa barba de molho e ver o que aquela situação está querendo nos mostrar. Porque todos nós estamos na Terra para purificar nossos espíritos imortais. A gente não está aqui para mudar ninguém, a não ser nós mesmos. Porque acho que nós somos os nossos maiores inimigos, porque se a gente tem todas essas lições, todos esses ensinamentos, tudo isso aqui nos despertando para aquilo que é verdadeiro, porque a gente sabe que não adianta a gente morar numa casa belíssima, ter o carro do ano, ter uma fortuna considerável. O que nós precisamos ter, sim, é a paz do espírito, é de compreender que todos estamos usufruindo dos bens que Deus nos confia, que nós não somos donos de nada. Aí a gente costuma dizer que quando nós adentramos no mundo, nada trouxemos para ele. E quando nós daqui sairmos, nada levaremos, a não ser o bem que tenhamos feito, o perdão que tenhamos desenvolvido, o amar ao nosso próximo como a nós mesmos, amando a Deus em primeiro lugar. Porque a gente também vai falar, se a gente não se ama, como é que a gente vai amar o outro? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Aí ele ainda fala, vós que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Se a fortuna nos é dada, a gente, como eu falei, nós estamos só usufruindo desses bens que Deus nos confiou, e Ele nos empresta para que a gente possa auxiliar aqueles que estão em situação de penúria, em situação difíceis. Lembra que eu falei lá que a nossa casa está precisando de auxílio? Porque nós ainda estamos encarnados, nós estamos cumprindo o que César nos cobra, então a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E aí a gente sabe que se a gente conseguir vencer esses defeitos que trazemos em nós, a gente sabe que a gente vai sair daqui um pouquinho melhor do que quando aqui adentro, né? E ele ainda fala, né? Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que, se saísses vencedor dessa prova, ainda que o vosso corpo devesse ser lançado em uma estrumeira, ao morrer ele deixaria escapar uma alma resplandecente de brancura e purificada pela expiação e pelo sofrimento. Então, não é o caso de Jó, que ele tinha lá uma fortuna, que ele tinha grandes haveres, e de repente ele perde a fortuna, os filhos morrem e a mulher vai embora. Mas nem por isso ele deixou de acreditar que tinha uma força maior que olhava por ele. E ele continuou na sua fé e disse, Senhor, tu me destes e tu me tirastes. A hora que tu quiseres, tu podes me devolver novamente. E foi o que aconteceu com ele. Ele conseguiu casar novamente, teve novos filhos e conseguiu triunfar. Então, que a gente possa saber que, na realidade, todos estão na Terra para espiar e para provar aquilo que
aprenderam no plano espiritual, né? Porque, como eu falei, a gente escolhe, depois quando a gente chega aqui, aí a gente fica falando que nem aquela hiena, ó dia, ó vida, ó mundo cruel, e não é. São as nossas escolhas que às vezes são erradas. Aí ele fala, que remédio então receitar para aqueles que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Só um é infalível, a fé, voltar os olhos para Deus. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos vossa voz louvar o Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Então, quando a gente estiver diante de um infortúnio, diante de um problema, diante de doenças físicas, doenças morais, é elevar o pensamento e pedir a Deus, Senhor, me dê a força necessária para que eu possa vencer a mim mesmo, para que eu possa fazer aquilo que me comprometi no plano espiritual. Porque se eu me preparei, eu sei que eu vim para ser vencedor. Tu não me criastes para ser um perdedor, mas sim para vencer a mim mesmo, né? E ele ainda disse, olha, Cristo vos disse que com a fé transportam-se montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como apoio, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto estes se torcerem em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. E lembrei-me eu de Joana de Cusa, que quando ela é presa, ela é tentada pelos guardas para que ela abjure Jesus. E ela diz que não vai abjurar. E o filho dela sofrendo, mãe, abjura. Ela, não abjurarei. Eu enfrentarei com louvor esse momento decisivo da minha existência. Aí o soldado olha para ela e fala assim, esse teu senhor só te ensinou a morrer? Ela olha para ele com compaixão e diz, não só me ensinou a morrer, mas a te amar. Então é isso que nós temos que fazer. Em todas as situações difíceis da nossa vida, ergamos os nossos olhares ao Pai, nosso Criador, peçamos a Ele a força necessária para vencermos os obstáculos, para vencermos as dores, as provações, as dores físicas e morais, porque todos nós, quando temos fé e acreditamos que há uma força superior nos sustentando, nós conseguiremos vencer. Então, que a gente tenha o olhar de compaixão, que a gente peça a Deus, nosso Pai, todos os recursos que nós necessitamos como espíritos imortais. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nesse momento, com certeza, derrama suas bênçãos sobre todos aqueles que estão escutando esse estudo. Deus, que a tua bondade infinita nos dê a força para vencermos todas as provas e expiações que nos comprometemos no plano espiritual. Dá-nos, Senhor, a alegria de te servir e de te seguir, através daqueles que se aproximam de nós, na busca de uma palavra de consolo e de esperança, sabendo, sim, Senhor Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E o Pai te confiou as ovelhinhas desgarradas e tresmalhadas do seu rebanho,
para que tu pudesses colocá-las todas no aprisco do Pai. E aqui estamos nós, Senhor, agradecendo por esse estudo e te pedindo que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar essa pequena reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.